te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs, ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo. Dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperais o que prometeis, para que na instabilidade desse mundo fixemos os nossos corações onde se encontra as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, no versículo de 13 a 20. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizei os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares da terra será desligado do céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos vivendo o 21º domingo do tempo comum. E a liturgia desse 21º domingo traz esse evangelho muito conhecido, que Jesus ele sai lá da sua região e vai para um outro lugar, que é a região de Cesareia de Filipe. É uma periferia e um lugar onde habitava os pagões, que não era do grupo do povo de Israel, então era um povo pagão. E ali então, fora e, na verdade, Jesus ele vai para essa região, para esse lugar, para que os seus discípulos possam ter uma liberdade maior para dar essa resposta, porque se tivesse em Jerusalém, teria assim uma pressão sobre os poderes, né? Então lá
era um lugar assim, sem influência, que a resposta seria uma resposta mais livre. E aí então eles dizem que um dizia que era João Batista, outros que era Elias, outros que era Jeremias ou algum dos profetas. Quer dizer, nenhuma das respostas era a resposta desejada por Jesus. Até que usaram de nomes de pessoas importantes, mas não revelaram aquilo que realmente a pergunta era, se fazia necessário aquela resposta. E aí Jesus, então, ele traz essa pergunta, não mais aquele nível coletivo de todas as pessoas, né? Mas traz a pergunta para os seus discípulos, de uma forma mais reduzida ali. Ele fala, e vocês? Quem que vocês acham que eu sou? Aí Pedro, cheio do Espírito, responde, tu és o Messias, o Filho de Deus. E essa resposta, ela é a resposta realmente que Jesus queria. E essa resposta, Jesus leva ao coração do Pedro que essa resposta não era uma resposta humana, mas era uma resposta divina, trazendo para a nossa realidade de vida, de fé, reconhecer Jesus, sua divindade e seu poder, só mesmo movido pelo Espírito Santo. Precisamos dessa revelação. E a liturgia, então, quer dizer, para dar uma resposta que Jesus Cristo é o Messias, precisamos da força desse Espírito e de um conhecimento, porque nós não vivemos só de espiritualidade, né? A espiritualidade, a força do Espírito nos traz as informações do poder de Deus. Mas isso não basta, também precisamos movido por esse Espírito, conhecer, né? Porque se eu conheço, eu tenho uma capacidade maior para dizer quem é essa pessoa que eu conheço. E aí Jesus, então, se nós olhar para nossas buscas, pela nossa vivência de fé, né, como Pedro acompanhava Jesus, caminhava com Jesus, conhecia Jesus, e naquele momento, né, livre de qualquer pressão, ele responde com liberdade e também movido por esse Espírito. Isso quer dizer então que Pedro conhecia Jesus. E assim também somos nós. Nós, na nossa vida de fé, nós vamos buscando esse conhecimento de Jesus. Então, se nós olhar para a nossa vida de fé, nós passamos por muito processo que nos leva a uma resposta positiva, como foi a resposta de Pedro. Agora, se nós olhar para aquilo que nós conhecemos de Jesus, e aquilo que nós vivemos, pode gerar uma diferença muito grande. Talvez a gente tenha um grande conhecimento de Jesus, mas na verdade temos dificuldade de colocar em prática aquilo que nós conhecemos. Então, esse é o grande desafio por isso Jesus, ele quer essa resposta, uma resposta de entrega de vida. Eu conheço Jesus, eu sei que ele é o Messias, mas como é que eu vivo essa minha fé nesse messianismo de Jesus? Esse é o grande desafio da nossa vida de fé. Viver aquilo que nós conhecemos. Conhecemos Jesus e suas verdades, mas a dificuldade que nós temos para colocar em prática ou viver esse conhecimento se faz uma diferença muito grande. Então, Jesus, ele vê a resposta do Pedro, ele dá para o Pedro autoridade e poder. Assim, então, somos nós quando nós respondemos ou correspondemos ao chamado de Jesus, ele também nos dá poder e autoridade.
porque nós começamos a viver de uma forma onde aquilo que nós conhecemos, nós vamos buscando e fazendo um esforço para colocar em prática aquilo que nós conhecemos da pessoa de Jesus Cristo. Então, quem é Jesus para você? Quer dizer, através dessa resposta. Qual resposta você tem? Quem é Jesus? Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu libertador. Jesus é o tudo para todos. E por isso, então, eu entrego a minha vida a Ele. Então, esse é a grande pergunta que Jesus faz para todos nós nesse 21º domingo do tempo comum. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.